E como havia prometido, está aí a matéria e eu vou me socorrer. Fico muito feliz em receber novamente o doutor Eduardo Costa, pela sua experiência, pelo seu embasamento, né? Um médico renomado e hoje um parlamentar, um deputado estadual que representa a nossa sociedade de uma forma correta, ética. Eu dou esse testemunho, né? Inclusive através da sua biografia, história da sua família, e hoje estou representando muito bem a nossa sociedade no Parlamento Estadual, na Assembleia Legislativa. Seja muito bem-vindo, doutor Eduardo. Obrigado, Kizan. Eu agradeço com certeza essa referência sua. E para mim é sempre uma felicidade, uma honra estar aqui. A felicidade é nossa. Conversando principalmente com aqueles que realmente necessitam da informação e estão sempre... a sua audiência está sempre se alargando e aumentando. A gente fica muito feliz em estar aqui. A gente que fica feliz. A gente sabe sim disso, do nosso compromisso, nosso papel. A gente, às vezes, comunica de uma forma forte, mas a gente não tem raiva absolutamente de ninguém. A gente provoca a nossa sociedade, doutor Eduardo Costa, para que a nossa sociedade tenha a oportunidade de ter a informação, de ter a leitura, porque a gente sabe que através da leitura, de repente, esse país pode melhorar cada vez mais, né? Então a gente sempre provoca dessa forma positivamente. E longe da gente querer ser o dono da verdade. Tanto é que a gente recorre exatamente a pessoas assim como o senhor, né? Com experiência, com embasamento, e está aí uma verdade perante a nossa sociedade. Quase 1 milhão de brasileiros hoje estão na fila de espera por uma cirurgia, às vezes de catarata, que essas são as maiores, catarata, hérnia, vesícula, varizes. E isso é um reflexo também aqui no nosso estado do Pará. O senhor, como uma autoridade, como um representante no poder legislativo do nosso estado, como é que o senhor analisa, como é que o senhor enxerga, quais são as conquistas através do parlamento a nossa sociedade é beneficiada, doutor Eduardo Costa? Bem, Kizan, é uma realidade esse fato da espera, essa demanda tão elevada de procedimentos que estão aguardando para serem realizados. Esse estudo, essa estatística foi feita pelo Conselho Federal de Medicina. Perfeito. E é muito recente, fez um levantamento em todos os estados, sendo que nem todos cederam às informações, apenas 16 estados colocaram. Talvez esse número seja maior. Bem maior. Até mesmo porque o estado do Rio de Janeiro não passou, Curitiba não passou. Então é bem maior. Algumas capitais não passaram essa informação, mas nós temos que levantar as nossas atenções aqui para o estado do Pará. Do Pará. Exatamente, estado do Pará. E eu acredito que talvez essa matéria, esse assunto, não seja de interesse para aqueles que realmente não estão precisando. Mas aquele cidadão que vai no posto de saúde, que necessita fazer uma cirurgia, que muitas vezes são cirurgias relativamente simples, como você citou aqui, uma catarata, uma hérnia, uma vesícula. O número de vesículas é enorme. E muitas vezes espera de forma eterna a ser chamado, porque sempre que o cidadão vai ao centro de referência, ele vai ficar aguardando. Olha, você aguarda em casa que nós vamos chamar. E essa chamada nunca acontece. E muitas vezes, isso acaba gerando um custo maior para o Estado. Por quê? Porque quando o cidadão ele vai operar, ele já tem consequências. A hérnia dele, que era uma hérnia que dava para operar, já se encarcera. Ou seja, uma linguagem mais simples, a tripa da pessoa já dá um nó lá por causa da hérnia, né? Ou seja, já desce, já prende correndo a circulação, risco muitas vezes, né? Correndo o risco de vida, vai perder parte do intestino. Tudo isso, uma vesícula, né, que pode inflamar, pode romper dentro do organismo da pessoa. Então, tudo isso... Catarata, perder a vista, poder perder até a oportunidade de enxergar. Doutor Eduardo, eu lhe indago, lhe interrompo, porque a gente fica aflorado de informações e vontade de perguntar e absorver essas informações. É fato, eu dou esse testemunho, me corrija. A gente vem acompanhando seu trabalho no parlamento
e a gente vem vendo alguns hospitais de referência aqui no estado do Pará passando por dificuldade de repasses, poder arcar com os compromissos que já existem. E o senhor, eu dou esse testemunho com o compromisso que o senhor tem com a sociedade, até direcionando emendas parlamentares para garantir o mínimo, que deveria ser o mínimo para a sociedade, né, que são despesas naturais mensais, e os senhores tendo que socorrer esses hospitais de referência aqui dentro do estado do Pará. Então a gente está dando um passo para trás para de repente poder dar um passo para frente perante a nossa sociedade aqui do estado do Pará? Kizan, o que nós hoje conseguimos visualizar aqui no estado do Pará é que o custo da saúde ficou muito caro. Nós temos grandes hospitais de referência, como o Hospital Metropolitano, como o Filho-Loyola, como o Hospital da Santa Casa, só que o custo da saúde, ele acabou aumentando. Qual é o custo? Você tem ideia de qual é o custo de um parto na Santa Casa de Misericórdia? Tenho a tranquilidade de dizer que não faço a mínima ideia, doutor. Mas passa dos R$27 mil. Um parto na Santa Casa. Pela rede pública. Ou seja, o governo paga por aquilo. Se tirar o valor do repasse para um serviço desse e ver a produção, ou seja, a resolutividade que está tendo naquele serviço, e se fizer uma média, vai se tirar mais ou menos esse valor. Então, o custo da saúde ficou muito alto e o Estado acaba que tem realmente dificuldade para manter toda uma estrutura de hospitais regionais nos 4 cantos do Estado. E esses hospitais de suporte. Mas como se faz para se resolver isso? Perfeito. Tem a luz no fundo do túnel, a esperança, doutor Eduardo Costa, para que isso possa ser resolvido? Sim. Porque o senhor está falando da capital, Belém, eu fico imaginando os municípios, essas prefeituras que tem um hospital, a maioria está com o Pires na mão? A maioria das prefeituras trabalham com a ambulancioterapia. Ou seja, eles só têm uma ambulância. Nem os exames essenciais, um eletro, um raio-x, exames básicos de laboratório, eles não têm no município. A maioria só trabalham botando o paciente dentro da ambulância e levando. Quando a ambulância quebra, aí pronto, virou o caos. É um caos. É o caos e muita gente acaba morrendo por causa disso. Mas qual seria a solução, o caminho? Seria colocar esses serviços, que são serviços mais simples, mais básicos, para a rede credenciada ao INSS fazer. Porque eles vão trabalhar com uma tabela do SUS. Ok. Né, do Sistema Único de Saúde, que é uma tabela defasada de 14 anos atrás, que é muito baixo. Mas existem serviços que trabalham com essa mesma tabela, um custo muito mais baixo. Né? Deixando os hospitais regionais, hospitais de referência só para aquelas patologias, aquelas doenças mais complexas, mas que necessitam de mais atenção, como é a parte da oncologia, como é a parte da traumato-ortopedia, né? E neurologia, algumas especialidades mais avançadas. Mas o básico, o elementar, tem que ser feito pelos hospitais credenciados ao Sistema Único de Saúde, né? Eu acho que esse seria o caminho, mas a gente não vê essa sensibilidade por parte do governo do Estado em diminuir, em reduzir o custo e fazer com que as pessoas possam, essa fila possa diminuir. Ou seja, a gente vê uma demanda enorme. Cada vez maior. E se a gente for colocar aqui também, falar dos exames de laboratório, exames de alto custo, como ressonância, tomografia... a fila é maior, então, de espera. Muito maior. É maior do que esses números que a gente apresenta. Com certeza, muito maior. Então, nós somos sensíveis a essa questão. Nós já falamos várias vezes na tribuna da Assembleia Legislativa com relação a essa questão. Temos que levantar esse tema nesse próximo ano, que será um ano de eleição. Um ano importante. Para que as pessoas saibam as propostas do futuro
governador do que futuro possa... presidente, do futuro governador, Sim. dos futuros senadores, deputados federais e estaduais. Estaduais, exatamente. Isso. Então, que eles possam solucionar essas questões. E eu poderia dar um exemplo aqui, inclusive nessa questão dos exames. Um exemplo que foi feito em São Paulo. O Corujão do prefeito João Dória fez uma parceria com iniciativas privadas com os melhores. Eu tomo a liberdade por acompanhar também, já me antecipei ao senhor. É um caminho mesmo interessante, né? Sim. Fazer parceria com a iniciativa privada, já que o município, isso no caso João Dória de São Paulo, os hospitais não estavam conseguindo atender a população e foi pago esse serviço para a iniciativa privada e diminuiu, praticamente secou a fila de espera, zerou a fila. Zerou a fila. Aí. E esses exames eram realizados no período da noite, da madrugada. Da madrugada. Fantástico, doutor Eduardo Costa. Tá aí, são soluções, são ideias. O nosso tempo é curto, a nossa produção, a nossa direção já nos olhou ali. A gente fica muito feliz porque são ideias que são trazidas, né, para os nossos gestores, para os comandantes desse país, desse estado, que possa ser colocado em prática. E o seu mandato só está à disposição também desses comandantes para poder ajudar, para poder acompanhar, assessorar e trazer esses resultados para a sociedade, doutor Eduardo Costa. Gostaria só para finalizar dizer que a saúde, Kizan, é um direito do cidadão e um dever do Estado. E quando você não encontrar solução, você está aguardando na fila por muitos anos, procure a defensoria, procure um advogado, entre com uma ação e busque os seus direitos através da justiça, né? Talvez este não seja o caminho mais republicano, mas a gente tem visto que muitas pessoas têm conseguido resolver suas questões. Eu, particularmente, não gosto da judicialização da saúde, mas é um meio que as pessoas estão buscando resolver seus problemas através da justiça. Então, lamentavelmente, é um conselho que a gente está dando aqui. Doutor Eduardo Costa, muito obrigado. Doutor Eduardo Costa, que sempre solícito, sempre gentil com o Gazeta do Povo, principalmente com o nosso telespectador. Muito obrigado mais uma vez. A gente sabe da sua andança, sabe da sua preciosa agenda. Deixa as considerações finais, então, para o nosso telespectador. Só agradecer novamente a oportunidade. Dizer que a gente, com certeza, fica feliz em saber que está deixando uma mensagem, né, informando, dando uma orientação e, de alguma forma, contribuindo, né, com a formação, do intelecto da pessoa, né, para ela ter noção sobre os assuntos que a gente comenta aqui e tirar a sua conclusão, tirar a sua ideia sobre o assunto. Esse então, é o objetivo. Como você mesmo diz, nós não somos donos da verdade. Perfeito. Da verdade. É uma comunicação humanizada que a gente pratica, doutor Eduardo Costa, de uma forma para que a sociedade tenha informação e tire as suas conclusões. Não nós, como veículos de comunicação, empurramos ou colocamos assim de uma forma goela abaixo para a sociedade. Falamos, acabou, está falado, somos donos da verdade. Não, é para a gente pensar. E quando a gente traz pessoas com embasamento, com conhecimento, isso nos respalda perante a sociedade. Por isso eu fico muito feliz sempre em tê-lo, doutor Eduardo Costa, aqui participando do Gazeta do Povo. E o convite está feito, ainda esse mês o senhor participar novamente com a gente aqui no Gazeta do Povo. Muito obrigado mais uma vez. Ótimo, será um prazer. Vocês acompanharam a entrevista que eu fiz com o doutor Eduardo Costa, médico e deputado estadual aqui do nosso estado do Pará. Dando continuidade ao nosso Gazeta do Povo, minha produção, deixa eu chamar essa figura, o Manaca, o nosso humorista paraense que vai tentar, e eu tenho certeza absoluta que vai fazer a gente sorrir um pouquinho hoje no Gazeta do Povo. Manaca, venha, é com você.